A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a falta de consideração e a falta de amor daquelas pessoas que vivem um relacionamento, às vezes até mesmo em família, com os amigos, no ambiente de trabalho. Nós sabemos muito bem que tem pessoas que não sabem valorizar aquilo que os outros fazem para ele. Na nossa família nós temos grande facilidade de perceber isso, principalmente porque temos um convívio maior. Nós podemos notar que às vezes os pais dão do bom e do melhor para os filhos, mas não agem de forma a reconhecer aquele amor que os pais têm com eles e fazem por eles. Às vezes os pais esperam dos seus filhos um comportamento diferente daquilo que é ensinado e cobrado deles. Os pais às vezes dão uma educação boa, pagam uma boa escola, levam eles a uma educação de forma a serem exemplares na sociedade. Porém, eles às vezes escolhem não obedecer essas regras que os pais colocam em sua vida, que é de tentarem ser pessoas melhores. E agem com rebeldia e fazem coisas para praticamente de propósito maltratarem seus pais, deixarem seus pais desgostosos e causar tudo aquele transtorno que nós conhecemos muito bem dentro das famílias. Às vezes nós vemos filhos trazerem essas amarguras para os pais e eles usam como obstáculo geralmente a rebeldia, dizem que os pais não os amam e que não os consideram. E quando a gente vai analisar as razões e os motivos, a gente sempre nota que eles querem já e se tendenciam a favorecer o pecado. Eles não gostam que os pais toquem em suas feridas, não gostam que os pais falem das coisas erradas que eles fazem. E por não aceitarem ouvir os conselhos dos pais, acabam agindo cada vez mais com rebeldia e praticando cada vez mais coisas erradas no seu dia a dia. Os pais às vezes cobram para os filhos não terem comportamentos como sair de casa fora de hora, poderem ir à escola corretamente, não matar aulas e coisas desse tipo, e eles acabam cometendo essas coisas. Às vezes, ao invés de ir para a escola, desviam seus caminhos para lugares que buscam viver o pecado. No nosso trabalho não é diferente disso. Às vezes nós temos lideranças que ao invés de nos ajudar, acabam nos desmotivando porque não reconhecem o nosso esforço e a nossa dedicação. Às vezes estamos dando o nosso melhor, fazendo o possível e as pessoas não percebem isso. E muitas vezes somos nós mesmos que agimos dessa forma. Às vezes as pessoas tentam fazer o melhor para nós, tentam nos ajudar, tentar nos colaborar, tentam dar uma ajuda extra a cada um de nós e nós não sabemos nem mesmo agradecer a essas pessoas, não sabemos dar o reconhecimento da dedicação que essa pessoa tem na vida do outro, na partilha que ele tem com o outro. E a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre isso. Vem falar que Deus havia dedicado a sua vida a ajudar o povo, a levar o melhor para ele, a mostrar àquele povo os caminhos corretos a serem percorridos para alcançar um reinado de sucesso, um reinado dentro do amor de Deus. Então, esse povo preferiu adorar outros deuses, servir outras coisas e não respeitar as leis que Deus os convidava a viver. E dessa forma, naturalmente, como sabemos, Deus acaba abandonando esse povo, porque esse povo dá as costas a Deus. Se ele deu as costas a Deus, Deus ficará aguardando o seu retorno para pedir perdão e misericórdia. Só que nós temos um detalhe muito importante em relação a isso. Hoje nós sabemos que se nós morrermos mediante do pecado, nós infelizmente seremos arrancados e jogados no fogo do inferno. É o que a palavra diz. Então todo aquele que não consegue alcançar a paz interior, viver as coisas de forma a não colocar o próximo
em sofrimento e nem decepcionar a Deus com suas atitudes pecaminosas, ele alcançará essa salvação que ele tanto deseja. Mas se ele não fizer isso, não tiver esse respeito com as leis de Deus, infelizmente perderá a sua salvação. Não há diálogo, não há debate sobre isso, porque para Deus não existe meio termo. Ele não vai dar aquele jeitinho para ajudar você. Ou você anda certo, ou você anda errado. Se você anda certo, será salvo. Se você está meio termo, não será salvo. É assim e simples desse jeito. Não tem chorumelas, como dizem. Então, se você quer receber a sua salvação, quer alcançar o reino dos céus, busque todos os dias praticar um pouquinho do amor de Deus. Eu sei que não é fácil todos os dias, porque tem dias que a gente está sem paciência, que a gente está estressado, que a gente está triste, que a gente está cansado, mas você reconhecendo que está vivendo esses momentos de fraqueza na sua vida, busque às vezes até mesmo se afastar das pessoas para não agredi-las. Busque comportamentos na sua vida para que você não maltrate as pessoas que você gosta e até mesmo um estranho. É esses comportamentos que nos colocam mais próximo de Deus, que mostram a Deus o quanto respeitamos as suas leis. Respeite as leis de Deus, às vezes até mesmo se sacrificando em algumas coisas. Quantas vezes a gente tem que deixar de fazer aquilo que a gente gosta para respeitar as leis de Deus? E quando a gente abre mão de fazer o que a gente gosta, geralmente a gente está abrindo mão do pecado. A gente está abrindo mão de coisas erradas. Exemplos, há uma infinidade deles. Pessoas que gostam de ir para os bares beber, pessoas que gostam tem vícios, né, com cigarro, bebidas, drogas e assim por diante. Existem outros que têm vícios com mulheres. Se afaste, evite de ficar indo em ambientes que façam você cair em tentação. A palavra diz que às vezes é melhor arrancar um olho do que perder a sua salvação. Às vezes é melhor arrancar um braço do que perder a sua vida. Então faça as escolhas corretas, abra mão às vezes de coisas que você gosta para poder viver as coisas de Deus, a respeitar os mandamentos de Deus. É sobre isso que fala a nossa primeira leitura de hoje. Aquele que não servir a Deus, não respeitar os mandamentos de Deus, infelizmente não será salvo e sofrerá muito mais do que Sodoma e Gomorra. Para quem não conhece a história de Sodoma e Gomorra, eram cidades que estavam vivendo em pecado e foram totalmente destruídas em função do pecado. E a palavra de hoje nos fala que aquele que morrer vivendo os pecados será condenado pior do que Sodoma e Gomorra. No mais, vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. O nosso Salmo responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aqui é um convite para que Deus possa mostrar a sua face para cada um de nós. E nós sabemos muito bem que os salmos foram escritos pelo rei Davi antes da vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, Deus mostrou a sua face para cada um de nós, porque Cristo veio para mostrar quais são as capacidades de Deus na nossa vida. E através de Jesus Cristo nós aprendemos algumas lições. Entre elas, a primeira de todas é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo nos ensinou que, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele nos trouxe os mandamentos. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos agora os mandamentos para respeitar e seguir e obedecer. Nos trouxe também um ensinamento sobre ser ovelha, ser um rebanho, ou seja, todos nós devemos segui-lo. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos as regras para seguir, que são os mandamentos de Deus, e Ele é o nosso pastor para nos levar e nos conduzir. E é o nosso pastor através do Espírito Santo após a sua morte. Então, Ele nos trouxe também o Espírito Santo para nos reconduzir a nossa vida durante a nossa vivência, de forma a praticar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então essa é a face de Deus.
A face de Deus ela é muito simples, que nos mostra o amor, dando a cada um de nós o direito de sermos nós mesmos. Às vezes nós temos que abrir um pouco mão dessa questão burocrática, com essa preocupação nossa, às vezes, de ficar realizando certas burocracias religiosas e aprender a colocar os joelhos ao chão e fazer a oração a Deus. Às vezes, uma pessoa simples se aproxima muito mais de Deus do que aquela, às vezes, que pratica muita burocracia, que está preocupado com muitos detalhes dentro da igreja, muitas regras, e Deus não veio para colocar extremas regras na vida do ser humano. Ele veio basicamente para dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Às vezes essa preocupação dos homens em questões de divórcio, em questões de homossexualidade, em questões de brigas, guerras, isso não tem sentido para Deus. A preocupação de Deus é que todos possam assumir dentro da sua cabeça, colocar dentro dessa cacholinha, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É isso, é basicamente isso, e parar de ficar sofrendo com detalhes da vida. Se você decidiu respeitar as leis de Deus, quer ver a face do Senhor, respeite essas duas regras e está tudo certo. A sua fé tem que se basear basicamente nisso. O resto é detalhes. O resto, não sofra tanto com isso. É claro que você deve buscar o aprendizado, deve sim, mas a base central e principal é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Essa é a face de Deus. É a isso que somos convidados a viver. Pare de criticar o seu irmão. Quantas vezes eu vejo por aí as pessoas pegando o próximo e atirando pedras, como se aquela pessoa não prestasse. Nós somos todos humanos e somos todos sujeitos ao pecado. Quantas vezes a pessoa fala do outro e está atolado na lama? A palavra nos diz que a pessoa às vezes fica apontando o dedo para o cisco no olho do outro e esquece da trave que está no seu olho. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, pare de ficar criticando seu irmão. Seja porque às vezes você vê alguém que está com roupas curtas, porque a pessoa tem opção sexual diferente, porque a pessoa é política, gosta da área política, porque a pessoa rouba, porque a pessoa isso, aquilo, outro. Não julgue as pessoas. Deixe as pessoas serem elas mesmas, mas mostre a elas qual o caminho de Deus. Se elas não quiserem servir, a sua parte você fez. Mas faça com amor, faça com carinho. Não aponte o dedo, não critique, não faça aquela pessoa se sentir pior do que é. Quantas pessoas estão atoladas no pecado, já estão deprimidas de tanto pecado na sua vida, e você vai lá e as coloca mais no poço ainda, afunda elas mais ainda na sua depressão. Elas precisam de alguém que as ajude a levantar, elas precisam de uma mão amiga para poder levantá-las do chão. E é isso que o nosso Salmo responsorial vem falar hoje, sobre a face de Deus. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor, e amor é misericórdia. Ele estende a mão para aquele que está caído. Mesmo que essa pessoa tenha dado as costas a Deus, se ela olhar para Deus e falar, me ajuda, o Senhor irá levantar essa pessoa, desde que ela queira isso. No mais, vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre a nossa entrega, a nossa oferta ao amor de Deus. Uma das frases muito interessantes do nosso Evangelho de hoje é a seguinte: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, ele fala exatamente sobre a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Todos nós podemos receber o Espírito Santo, mas é claro que temos que seguir regras para isso, porque é um presente para a nossa vida, um presente para aqueles que servem ao Senhor. E
a obediência aos mandamentos de Deus é que nos leva a alcançar o Espírito Santo. Aqueles que conhecem as histórias bíblicas sabem muito bem aquilo que Cristo realizou durante a sua jornada, a sua trajetória de vida no plano terrestre. E essa jornada de Cristo foi manifestações do Espírito Santo que mostraram para cada um de nós do que Deus é capaz em nossas vidas. Nós, da mesma forma que Cristo realizou curas, milagres, expulsou demônios, nós também podemos. E Cristo nos convida exatamente a isso. Ele tinha a presença do Espírito Santo em seu corpo, assim, quando recebeu o batismo de João Batista, e nós também podemos receber esse mesmo Espírito Santo. Agora, nós temos que ter um certo compromisso com Deus para poder receber esse Espírito Santo. É claro que temos que ir ao batismo, receber através das águas a purificação para receber esse Espírito Santo. E recebendo esse Espírito Santo, nós iremos agir como Cristo agiu. É claro que se Deus nos deu essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, nós não podemos ter ganância em atingir o coração do próximo e retirar dele aquilo até mesmo que ele não tem para oferecer. Quantas vezes a gente assiste, às vezes, as pessoas serem iludidas com questões que nem são presenças do Espírito Santo. Deus jamais tiraria um único centavo da pessoa por causa de uma manifestação do Espírito Santo. Ele mesmo disse, de graça recebestes, de graças deveis dar. Deus nos dá o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo de graça, e não cobra nada de nós por isso. A única coisa que talvez ele cobre seja a obediência aos mandamentos de Deus. Mas isso é coisa lógica. Nós devemos servir a Deus para Deus nos servir. É assim que funciona o amor. O amor, ele é recíproco. Quando ele não é recíproco, alguém estará dando as costas para o outro. Deus está diante de nós a todo momento. Deus jamais irá dar as costas para nós, mas nós podemos dar as costas para Deus. E é muito fácil fazer isso. É só desobedecer os mandamentos de Deus e você estará dando as costas para Deus. E a manifestação do Espírito Santo não acontecerá na sua vida, porque é só diante de uma comunhão com Deus. A comunhão é exatamente uma conectividade com Deus. É uma amizade para facilitar a compreensão. Se você é amigo de Deus, você terá o Espírito Santo na sua vida. Agora, se você não é amigo de Deus, é inimigo dele, você não o respeitará. E quando a gente não respeita regras, a gente é punido com isso. E a punição que nós recebemos é não ter o Espírito Santo. Agora, nós também temos que ter cuidado com as pessoas charlatãs, muito pregada também por Cristo, que haveriam pessoas que estariam vestidas de ovelha, mas por trás em peles de lobos. Pessoas que enganam aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas com coração simples. Pessoas que às vezes acreditam na ilusão que aquela pessoa prega na vida dela. E assim arranca dessas pessoas dinheiro, arranca dessas pessoas tudo praticamente que elas têm na sua vida. E elas praticamente mendigam através dessas pessoas atos de penitência para poder alcançar uma graça. E a palavra diz, de graça recebestes, de graças deveis dar. Se Deus te deu uma graça de poder receber o Espírito Santo e ajudar o seu irmão, é para fazer de graça. Não é para cobrar por isso. Mas é claro que se a gente está dentro de uma igreja, quiser dar um dízimo, que seja de coração. Se você não quer dar o dízimo, se você quer ficar com aquele dinheiro porque precisa pôr comida dentro de casa, tá certo? Deus não quer dinheiro de ninguém. O dinheiro, é claro, é necessário para a nossa igreja ter as suas manutenções, pagar conta de luz, água, ajudar na construção dela, na estruturação da igreja, mas em primeiro lugar, o amor de Deus ao próximo vem à frente. Então, nós precisamos primeiro colocar à frente o amor ao próximo.
o amor a Deus. Depois nós vamos ajudar a igreja, ajudar o nosso próximo, ajudar a quem for necessário ser ajudado, mas jamais exploração, jamais tirar do outro aquilo que ele não tem. Essa é a nossa reflexão do nosso evangelho de hoje e vamos dar uma passadinha nos nossos comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários de hoje, nós temos aqui o comentário da Luzia Neri, que nos mandou: boa noite, missionário. Eu dei muitas risadas quando o Senhor falou da face de Deus. Eu imaginava aquele velhinho que o Senhor descreveu. Muito obrigado pela explicação. Agora já sei o que significa. Um abraço. Realmente, muitas pessoas pensam que Deus é um velhinho que está nos céus esperando cada um de nós. E não é bem assim, não. A nossa palavra diz que durante a transfiguração de Jesus, ao discípulo dele, Pedro, um dos que ele mais gostava, estava junto com ele e não conseguiu ver a face de Deus. Eles não conseguiam, alguns profetas estiveram diante de Deus e também não conseguiam ver a face de Deus, porque Deus é luz, Ele quer iluminar os nossos caminhos. Então a gente cria uma percepção às vezes errada sobre quem é Deus e sobre a face de Deus. Uma coisa que nós temos que compreender, se nós queremos ver Deus, é muito fácil. Basta olhar para o próximo que nós iremos ver a face de Deus. Porque a nossa palavra diz em Gênesis que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se quer ver a presença de Deus, basta olhar para o próximo que você irá ver a presença de Deus. Nós temos aqui o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: boa noite, missionário, peço a Deus direção certa e agradeço tudo de bom na que abençoou. Amém. Que assim seja, Márcia Souza, que a paz esteja contigo. O Adilson nos mandou: amém, missionário, que Deus proteja a todos. Amém. Que assim seja, Adilson. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, e a todos. A paz de Cristo esteja sempre com todos nós. Amém. Obrigado por suas palavras, missionário Wagner. Entendi que as imagens são somente para nossa veneração. Deus acima de tudo. Linda reflexão de hoje. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós e nos dê força para superar nossas dificuldades. Realmente nós estamos precisando muito de força para poder enfrentar os pecados. Basicamente é isso, porque a gente vê por aí as pessoas a todo momento caindo em tentação e caindo em pecado por coisas bobas no seu dia a dia. Às vezes brigando, às vezes ficando irritado, às vezes roubando as pessoas. Vários comportamentos cotidianos que a gente vê que está faltando respeito pelos mandamentos de Deus. A Adélia Santos nos mandou aqui: bom dia, missionário, que Deus te abençoe sempre pelos ensinamentos, me ajuda muito. Peço oração pelos meus filhos, em especial Laércio e Ota, meu irmão. Amém, Senhor Jesus, por tantas bênçãos recebidas em minha vida. Amém, amém, amém. Nós colocamos aqui então hoje em oração a família aí da Adélia Santos, que é o seu filho Laércio e o seu irmão Ota. Cada um de vocês que estão assistindo ao nosso vídeo hoje, vamos colocar em oração os familiares da Adélia. A Doreci Nascimento nos mandou aqui: o amor é para Deus e é a pessoa e para as pessoas. Não adoro deuses falsos, nem a imagens. Olho, admiro, mas adorar não sou idólatra. Tá aqui. Bom dia, missionário. Eu quis dizer, em primeiro lugar, amo a Deus na hora da dor. Ele nos alivia o sofrimento. E sobre o amor de meus pais, foi tão sem limites sempre. Meu pai foi muito bom e minha mãe também amo muito. Meu pai morreu nos meus braços e é uma cena sempre que me vem à mente. Minha mãe amo demais e respeito. Durmo com ela
com muito prazer e amor. O que eu quis dizer, porque quando a gente ama, tanto não deixa eles por ninguém. Sei que Deus deixou essa lei, mas não era para a gente se separar todos juntos uns dos outros. Estou sendo egoísta, o amor não era para ser assim. Sei que estou em pecado por pensar assim. Perder só para Deus. Dói muito a gente se separar um dos outros. Eu adoeço quando as pessoas que eu gosto vão embora. Mas tem que ser assim. Cada um tem que tomar o rumo melhor, já que a terra natal não nos oferece. Aí tem que sair para ter uma vida melhor. Só Deus sabe o ministério dele. Mesmo assim, Deus em primeiro lugar e meu coração, embora muito pecadora, compreendido, Doreci. Realmente a gente tem essa coisa do apego às pessoas, né? A gente não tem como deixar de sofrer com aquelas pessoas que a gente ama e a gente perde, seja em vida ou seja em morte. A gente sofre muito, às vezes, com o fim de relacionamentos. Às vezes um casamento de anos acaba e a pessoa nem morre para isso, só separam. E tem pessoas que ficam deprimidas, tristes, porque às vezes não soube dar valor à pessoa que tinha ao lado. E essa situação às vezes dói muito mais do que perder pela morte, porque às vezes a gente perde uma pessoa do nosso relacionamento para a morte, porém a gente soube dar valor. E às vezes a gente aprende a aceitar isso muito melhor do que às vezes perder a pessoa para a vida, que a gente talvez não recupere nunca mais, porque às vezes a gente decepciona o outro de tal forma que ela não quer mais a gente por perto nem pintado de ouro. Então a gente tem que ter esses cuidados na nossa vida, com os nossos pais, com os nossos relacionamentos, com os nossos filhos e com qualquer pessoa que a gente considere importante na nossa vida, até mesmo com os nossos amigos. Sabe as palavras que você disse aqui? Você tinha dito aqui primeiro sobre adoração a deuses falsos. A gente só tem um único Deus, que é Deus Pai, que enviou Jesus Cristo e nos enviou o Espírito Santo. Então, adoração somente a Deus Pai Todo-Poderoso. Não podemos adorar imagens. Imagens são para referência nossa de santificação. Sede santo, como eu fui santo, é o que Cristo disse. Então, nós podemos ser santos e eles são referências para cada um de nós. A Milena nos mandou aqui, amém, que assim seja, Milena, e que a paz esteja contigo. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.